com a Crébia, com a Lívia, que é psicóloga e neuropsicóloga, e hoje elas estão aqui para falar um pouquinho do conhecimento dela, passar um pouco para a gente do trabalho delas. Eu queria que vocês se apresentassem. Olá pessoal, eu sou Lívia, sou psicóloga neuropsicóloga, como a Patrícia disse. Atualmente trabalho na clínica CIARC, né, onde a Crébia que me levou para lá em 2020, né? Foi. Final de agosto de 2020, fui para lá. E é um prazer estar com vocês aqui hoje, compartilhando um pouquinho, né, desse tema que é tão importante. E é isso, agradeço por estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Crébia, a maioria das pessoas de Alfenas já me conhecem. Eu sou neuropsicopedagoga e também pesquisadora e trabalho no município na coordenadoria de inclusão. E estamos juntos, eu, a Patrícia, a Lívia, num único objetivo que é a causa autista. Muito bem, agora eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a abordagem metodológica do tratamento que cada um de vocês realiza. Como que é a metodologia de cada uma de vocês com as crianças? Então, posso começar? Pode, tranquilo. Tem várias metodologias, né? Tem o ABA, tem o Denver. E eu acredito que assim, o profissional tem que ter uma certa sensibilidade e percepção para ver, né, qual que é a abordagem que vai melhor se adaptar ao paciente. A abordagem que eu mais utilizo é a abordagem Denver. É uma derivação do ABA, né? Onde a gente trabalha em cima do nicho de interesse do paciente, né? Então, todas a estrutura do planejamento que a gente faz, né? A estruturação, a elaboração da execução que a gente faz com o paciente é em cima do nicho de interesse do paciente. Sim. Né? Então, por exemplo, tem um paciente que gosta muito de Titanic. E aí eu faço várias atividades com ele, né? E coloco lá também algo relacionado ao Titanic, porque ele gosta, é uma coisa que eu sei que ele vai engajar e eu vou conseguir trabalhar com ele nesse sentido, né? Então o Denver, ele trabalha bastante nesse caminho aí, onde a gente vai trabalhar as habilidades que a criança precisa desenvolver diante do nicho de interesse dela, né? Sim. Então eu trabalho com o método Denver. E é muito interessante falar sobre as várias metodologias que a gente tem, porque às vezes tem pessoas que acham que só aquela serve, né? E às vezes uma metodologia que você usa com uma criança não é a mesma que você usa com a outra, né? Às vezes uma dá certo para uma, mas às vezes não dá certo com a outra. Então a gente tem, igual você mesmo falou, Lívia, a gente tem que saber qual que é o eixo de interesse da criança e a gente trabalhar com o método em cima daquilo que a gente sabe que vai ter um resultado. E o grau do autismo, né? Nível Sim, de autismo, né? A Crébia exatamente. trabalha com um nível severo, então tem que ter um aba ali para ser bem estruturado, para conseguir alcançar os objetivos mesmo, né? Quando a gente fala em metodologia, a gente parte do princípio da avaliação. Eu gosto de iniciar qualquer que seja o tratamento a partir da avaliação baseada no checklist da CIF. A CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade de Saúde, onde tem a possibilidade de fazer toda uma análise minuciosa do neurodesenvolvimento daquela criança. Quais as áreas estão ineptas, quais as áreas estão em processo funcional, quais as áreas estão com um atraso significativo, e a partir daí você monta um plano de desenvolvimento para aquele paciente. No caso, os programas de atendimento onde tem os repertórios. Sim. E nos repertórios nós temos os métodos. Tem paciente no grau severo, que o caso, né, o mais indicado é o ABA. E trabalho também na perspectiva Denver na estimulação precoce, que eu acredito que é um dos melhores métodos por contemplar a naturalidade, você entrar no eixo do interesse do paciente. Mas eu sempre enfatizo que a gente utiliza um pouco de recursos de cada método, porque você vai trabalhar um ABA, você vai usar PECS, você vai usar TIT, você vai usar o Sunrise, que é aquela alta motivação, até mesmo o ABA, aquele processo de você fazer aquele reforço positivo, muito bem, você arrasou,
é um recurso do Sunrise, que é essa automotivação. Então, quando a gente fala de metodologia, tem pessoas que ficam muito engessado em um programa de atendimento. Por exemplo, quem trabalha com aba, às vezes só trabalha na perspectiva aba, até porque a aba hoje já não é mais um método, né? É considerado como uma ciência pela sua universalidade e pela sua concentração na ciência. Mas o meu ponto de partida é a perspectiva neurofuncional, que trabalha os aspectos de regulação neuroquímica no processo dos neurotransmissores, porque muitas vezes esses aspectos no autista, ele está desranjado, desregulado, então precisa de estímulos adequados para que essa criança possa ir se desenvolvendo. A Kleber falou uma questão importante que é da avaliação, né? Então, assim, todo início de tratamento parte de uma avaliação inicial. Sim. Não tem como a gente criar uma perspectiva, né, de atendimento sem fazer uma avaliação. Então, eu também, inicialmente, né, se o paciente não fez com outro profissional, porque às vezes a gente recebe paciente que já fez uma avaliação com outro profissional, né, mas a partir da perspectiva de que ainda não, é essencial fazer uma avaliação, porque não tem como, né, a gente traçar um plano, né, um prognóstico sem essa avaliação. Então, assim, o ABA, por exemplo, ele funciona muito quando você vai trabalhar funções cognitivas, né, gente? Por isso que às vezes o ABA até recebeu estimulação de mesinha, né, porque a gente fica na mesa com a criança e a gente está estimulando as funções cognitivas, funções que demandam atenção, memória operacional, né? Então a criança tem que ficar sentada para ela ter atenção e funcionalidade naquilo que ela está fazendo. Agora, crianças, por exemplo, com problemas motores, aí eu já trabalho a psicomotricidade, né? Aí a gente leva a criança para atividade, onde ela sai desse contexto, né? E vai para um contexto mais naturalístico, porque o ABA, ele é um contexto estruturado, você já monta o repertório ali antes do paciente chegar, e quando ele chega você já tem um repertório para cada caso, né? Então, para cada paciente um repertório de tratamento. E no caso do Denver, ele é mais naturalista. Então, a gente usa esses recursos do Denver, do Frontime, que é você envolver-se no ambiente daquela criança, naquele universo, nessa perspectiva que a Lívia disse, de você atender a necessidade daquela criança. Sim. E é muito importante falar também dos vários métodos, né, que a gente tem, porque às vezes uma mãe leva o seu filho, às vezes fala assim, mas eu não tive resultado com aquele profissional, né? Mas às vezes o método que foi usado não é que o profissional não seja capacitado, não seja bom, né, Lívia? Mas às vezes o método que foi usado para aquela criança, às vezes não foi o método correto. A pessoa que trabalha só com ABA, se você leva uma criança que não tem necessidade desse método, ela provavelmente não vai ter um resultado que a família vai esperar. Né? O profissional tem que ter essa sensibilidade. Tem que ter essa sensibilidade de leitura, ver né? isso. E a gente, ouvindo assim, vocês falarem, a gente fala assim, nossa, a gente já sabe de tanta coisa, mas eu falo que cada momento, cada palestra, cada fala, a gente aprende um pouquinho mais, né? Das coisas, e assim, a gente vê que a gente tem muita coisa para aprender, muita coisa para passar, muita coisa para receber, né? Porque isso é um processo que não tem fim, né, Kleber? É um processo que a gente, assim, igual agora nós mudou até a nomenclatura, né, dos nossos processos lá no CMA, porque quando nós iniciamos os programas lá no CMA, que é o PROTEA, o Programa de Apoio Autista, nós criamos as salas de estimulação. Sim. E hoje nós já conseguimos definir uma linha metodológica para trabalhar com essas crianças. Então a gente trabalha a partir da anamnese. Sim. As especialistas fazem uma avaliação preliminar para entender, né, a entrevista ali com a família, para entender melhor cada caso, e a partir daí elas montam o PGD, que é o Programa de Desenvolvimento Global. E nesse PGD elas vão montar o repertório de cada criança que vai ser atendida, com metas, objetivos, Sim. os recursos, e depois a avaliação final, porque elas têm que ter um processo de 3 em 3 meses de autoavaliação daquele paciente e o registro diário da evolução, porque às vezes a gente atende no registro, às vezes a gente perde a oportunidade de observar alguns avanços, que às vezes a gente pega um paciente no início
e chega no final, você vê a transformação. Sim. Nós teve a live com a mãe, a Lidiane, e quando eu conheci a filha dela, ela não pronunciava nenhum som. E eu percebi que hoje ela me chama para brincar, ela já fala o meu nome, ela já tem toda uma intenção comunicativa, o quanto desenvolveu. E ela é uma das pacientes que passa nos nossos núcleos de inclusão e vai, é assídua. Então, a estimulação, ela tem essa capacidade da neuroplasticidade de transformar aquela área do cérebro que não está ativa em funcional. E pegando até o gancho, você falando sobre a neuroplasticidade, qual indicação a gente tem desse tratamento, essa questão da neuroplasticidade? Ela tem uma indicação de tempo para o tratamento, né? Qual que é a indicação semanal e temporal dessa neuroplasticidade? Eu costumo fazer uma analogia da neuroplasticidade a alguns ditos populares, como dizia meu pai, né, gente? Água mole, pedra dura, né? Tanto bate até que fura. Então, o processo da neuroplasticidade é o processo de estimulação. Você vai estimulando e repetindo aquela atividade de diversas maneiras até que a criança ela torne a função em uma habilidade. Por exemplo, falar é um sistema complexo, envolve muitas áreas cerebrais. Então, por isso que a fala para o autista é um processo complexo por essa condição de envolver vários fatores, porque não é só fala, tem o sistema motor, tem o sistema psicolinguístico, tem o sistema de comunicação, de pensamento, de comunicar com o outro, né, que é o que você disse, o interesse. Agora mesmo da filha da Lidiane, né? Sim. Ela não tinha intenção, ela chegava perto da gente e ela tinha medo, né? Então assim, ela olhava pra gente assim, né? E hoje não, hoje ela estava aqui, né? Então totalmente aberta. Né? Então tem que ter. E quando a criança, Lívia, eu percebo isso, não sei se você tem essa percepção também. Quando a criança vai estabelecendo vínculo, automaticamente ela começa a ir falando com você. Que é uma característica do autista de muitas das vezes não querer falar, não querer comunicar, de querer ficar no mundo dela. Sim. E a gente até tem, falando da Melissa, né, da filha da Lidiane, ela teve um apego muito grande com a Tati, né, que trabalha com a gente também nos núcleos com psicomotricidade. Sim, vínculos. Então, assim, quando a Tati teve que mudar o local para atender a Melissa, a Melissa teve que ir junto com ela para o outro núcleo para ser atendida. Então, ela teve um apego ali e que quando ela chega no local que ela não vê a Tati, ela já sente, né? Então, assim, é um processo, assim, da Melissa ter desenvolvido demais, né? E hoje ela consegue ficar com a gente, consegue ficar no meio de outras crianças, ela conversa, ela chega lá no Centro Municipal do Autista, ela vai sozinha com a psicopedagoga para a sala. E então, ela não entrava sozinha. Não entrava. Então, é tudo isso, coisas, assim, que é uma vitória que a gente vai tendo, né? A cada dia, né? O vínculo é muito importante Sim, pro autista. Muito. Sendo que nós já sabemos que a rotina é muito importante para o autista, ou seja, as coisas acontecerem sempre da mesma maneira. Então, o vínculo é de suma importância para o autista, né? É até uma luta na educação em relação às ADHs de apoio e professor de apoio, porque o Estado, há um tempo atrás, cortou, né? O vínculo. Né? E era uma coisa muito rica, porque o aluno, quando o professor chega, primeiramente ele tem que criar vínculo com o aluno primeiro. Não vai conseguir fazer nada, né? E o autista, até ele se adaptar com aquele profissional, para aí o profissional começar a conseguir desenvolver as atividades cognitivas, né? Demanda muito tempo. Então, cada ano é um professor novo e esse processo, novamente, querendo ou não, isso atrasa um pouco. Acho que isso faz a gente pensar também no sistema da gente organizar os nossos critérios de políticas públicas na hora da gente pensar na disponibilização do profissional de apoio. Isso, Olívia, eu posso perceber assim, que um ano eu acho que é pouco para você fazer esse processo de estabelecimento de vínculo, de ativação de funções e desenvolvimento de habilidades. Talvez aquele aluno, ele já está no processo de desenvolvimento, aí troca o professor, aí você reinicia.
Aí você partir da onde você parou é muito difícil. Então poderia ter pelo menos assim um período de 2 anos. Porque também o autista ele tem que ter essa questão de aprender a lidar com as mudanças. Mas eu acho que 2, 3 anos é um período ideal e depois ele pode ser preparado para a transição. Acho que isso é muito importante. E até essa questão de efetivação no município eu achei positiva por esse lado, né, Patrícia? Sim. Porque a gente tendo profissionais efetivos, nós conseguimos estabelecer esse vínculo, porque quando é contrato é muito complexo, porque nem sempre a gente tem aquele profissional todo ano. Sim, às vezes todo né? ano. E falando da questão do tempo, né, de estimulação, eu acredito que assim, a gente tem que pensar muito no nível, né, do autismo, no nível de funcionalidade. Sim. Né, porque acho que a gente vai falar um pouco também depois sobre essa questão do autismo nível 1, nível 2, nível 3, né? Mas a gente tem que ver também a realidade, a questão do tempo de estimulação é uma questão muito complexa. Sim. Toda vez que você vai assistir uma palestra, alguma coisa de autismo, sempre aparece. Mas são muitas coisas que a gente tem que observar atrás disso, que é o quê? A disponibilidade financeira da família, disponibilidade de tempo de estar levando a criança. Qual que é as necessidades terapêuticas da criança? É psicopedagógica? É psicóloga? Fono? Né? Então, assim, se é uma criança que demanda um leque de profissionais, não tem como ela fazer uma terapia de 3 vezes na semana com psicólogo. Sim. Porque ela já está indo outras vezes com outros profissionais. Sim. Né? Então, assim, eu mesma já trabalhei com um autista que eu ia todos os dias na casa dele, de segunda a sexta. Mas ele fazia acompanhamento comigo e com outros 2 profissionais. Né? Então, assim, e a família conseguia custear o tratamento, né? E ele também dava conta de fazer esse tratamento. Então, essa questão do tempo é muito falada, é muito estudada, né? Tem dados científicos sobre isso, da necessidade do autista ser todos os dias, no mínimo 3 vezes na semana. Essas considerações, elas são analisadas a partir da avaliação, porque na avaliação você vai analisar o grau de comprometimento em determinada área para você saber a quantidade de estímulos e repertórios que você precisa preparar para cada sessão. No meu caso clínico, né, que eu atendo na clínica CIERC também, juntamente com a Lívia, a gente compartilha de alguns pacientes. O que eu percebo? Às vezes tem paciente que só passa comigo. Então, qual que é o trabalho? Ele é mais estendido. Às vezes ele faz 2 horas, às vezes ele faz 3 horas semanais comigo. Mas quando ele passa comigo e outros profissionais, a gente tem que ter esse olhar. Né? E tem essa condição também que a gente sabe que o atendimento clínico particular, ele tem um custeio significativo que nem todas as famílias conseguem ter acessibilidade. Essa é a importância da gente pensar em políticas públicas de acesso às minorias. Hoje, o Centro Municipal do Autista, os nossos núcleos de inclusão, ele vem de encontro a essa necessidade. E nós temos o CIERC, que tem uma equipe também multidisciplinar, multiprofissional, que atende as crianças nessa perspectiva para que eles tenham um desenvolvimento satisfatório. E a questão da comorbidade também, né? O autista com TDAH, como é que você vai fazer uma sessão? Às vezes ele não consegue ficar uma hora né? Na sala com você fazendo estimulação. Não consegue. Então tem que encurtar um pouquinho. Lívia, a gente sabe que hoje vem crescendo muito o número de autistas leves, né? E às vezes muitas pessoas falam assim, é leve, não dá nem, é imperceptível, não precisa de tratamento. O que você me fala sobre isso? Porque por mais que seja leve, ele precisa também de um acompanhamento, ele precisa também de um tratamento, né? Precisa tanto quanto de nível 2 e 3. Sim. Às vezes até mais. Mais. Né? Porque se não tem esse principalmente acompanhamento, no campo da acaba que desenvolve mais, Sim, né? Porque o autista nível 1, partindo do pensamento da funcionalidade, por que ele passa despercebido? Porque ele tem muitos comportamentos que são funcionais. Sim. Ele consegue conversar quando ele precisa de alguma coisa, ele consegue. Só que isso demanda muito dele. Para ele conseguir se manter na funcionalidade, isso vai demandar muito.
né? Então é onde encontra-se o maior nível de depressão, né? Onde os autistas sofrem muito mais, porque eles têm as questões pessoais, né? O autista nível 3, por exemplo, ele, muitas das vezes, o nível 3, ele vem com outras comorbidades. Sim. Ele tem uma baixa funcionalidade, né? Comprometimento intelectual. Isso. O que acontece? Ele não se integra tanto da realidade. Sim. É o autista que está mais dentro do seu próprio mundo. E aí ele não leva para si tantas frustrações, porque viver é um processo de frustrações. Sim. Então o autista leve, ele tem maior percepção dessas condições naturais que até os típicos vivem, né? Sim. Então ele tem que lidar com isso, né? Isso. De uma maneira que parece que ele não é autista, mas ele é. Sim, os imperceptíveis na sociedade hoje, uma preocupação que eu tenho são aqueles que a gente, por exemplo, assim, a gente estuda tanto, especializa, que a gente começa a olhar aqueles autistas que não têm laudo, né, Patrícia? Sim, que não a gente tem até laudo. conhece alguns adultos que não tem laudo, mas que a gente vê que as características dele é pertinentes ao TEA. E há uma preocupação, porque essas pessoas, elas vão para o quadro da psiquiatria, o quadro da psicologia, porque eles precisam desse olhar, desse tratamento. Então, se desde a infância já tem um tratamento psicológico, já vai trabalhando essas questões de frustrações, o jogo, que é trabalhado muito, a gente trabalha muito com jogos durante a terapia, é uma forma de trabalhar com a frustração, com a perda, que depois na vida adulta ele vai se remeter a essa condição de perdas o tempo todo, de derrotas, de fracassos, e a gente tem que reerguer e seguir em frente. Mas pro autista ele vai levar isso para outro campo. Sim, por isso que para criança brincar é coisa séria, né? Não a é brincadeira. É a linguagem da criança, é a brincadeira para a vida, né? Sim. Então a criança que não sabe brincar, depois é um adulto que vai ter dificuldade na vida lá na frente. Com certeza. Né? É uma consequência. Eu quero enfatizar essa questão do brincar até mesmo nas escolas nossas do município, porque muitas das vezes as professoras têm a consciência de que brincar é deixar a criança livre, fazer o que quer. Não, o brincar ele precisa de um processo simbólico, de um processo perceptivo, do outro, do eu, do nós. Então hoje a BNCC, ela faz isso de uma forma muito clara, dos campos de experiências, né? Então eles têm que estar envolvidos. A Patrícia já trabalhou também na educação infantil, eu já acompanhei também. Então assim, entender o que é o brincar e a importância do brincar. E na área terapêutica, eu fico muito triste, Lívia, eu confesso, quando algumas mães falam assim: ah, Crébia, eu tô trazendo de tal terapeuta para você ajudar porque ela só brincava. E aí eu tenho que falar para ela que ele vai brincar também, e eu preciso te explicar por que a gente brinca. Sim. A importância de tudo isso. Porque até no brincar tem um objetivo, né? Até no não é um brincar assim, ele vai entrar na minha sala ali, eu vou dar pecinha para ele, vou deixar ele ali à toa. Não. Se a gente deu uma pecinha, porque tem um objetivo que nós queremos alcançar com aquela criança e que a gente sabe que aquilo vai ajudar numa parte do desenvolvimento dele, ele precisa daquilo. Exatamente. Né? Inclusive, pergunta pro pai, você brinca com seu filho, né? Exatamente. Porque o pai tem dificuldade de investir tempo com a criança. Sim, não consegue, né? Exatamente. Desligar de todas as outras coisas e sentar para brincar com a criança. E nós sabemos que hoje a criança às vezes precisa passar por uma equipe multidisciplinar, né? Tem crianças que não precisam passar pela equipe inteira, mas tem crianças que ela tem que fazer todo aquele processo, né? Do fono, da psicóloga, do TO. Quando a criança que vocês atendem tem que passar por esse processo, essa informação é passada para a família, certo? Como que é essa relação, como que é o sentimento da família em relação a isso, quando vocês se dirigem à família, que ali não é só o psicólogo que ele tem que passar, que ele tem que passar por uma fono, por isso, por aquilo. Por quê? Às vezes a família se assusta, fala assim: nossa, meu filho tem que passar por tudo isso, então o do meu filho é muito sério, muito grave, né? Como que é essa relação com a família, como que vocês passam essa informação para a família? Olha, eu acredito que da maneira mais natural possível. Né? E na maioria das vezes, quando a gente vai falar para os pais que as crianças precisam, eles já sabem que ela precisa. Sim. Né? Então a criança que vai ser encaminhada para um fono, ele está vendo que ela está tendo dificuldade. Sim. Né? Agora,
Quando os pais apresentam uma certa resistência, aí a gente vai ter que trabalhar o pai, a família, os responsáveis, são eles que precisam ser trabalhados muitas das vezes. Por isso que é a importância, eu estava falando com a Lidiane no anterior, né? A importância da terapia também para as famílias, para os pais. Com certeza. Né? Porque começa dali, a gente tem que saber como lidar com a criança, né, o que fazer com a criança, senão não adianta nada você chegar ali e fazer só com a criança, mas você não está sabendo o modo de agir com aquela criança. Eu enfatizo muito isso, Patrícia, porque eu acredito assim, um paciente que faz 1 hora de sessão comigo por semana, dificilmente eu vou conseguir um resultado rápido. E se a família ela entra nesse processo comigo, eu passo as orientações, porque há um processo também diário que as famílias precisam ter com essas crianças, né? Com certeza. Então eu penso assim, a condição da equipe multidisciplinar é muito importante. Por quê? Eu trabalho no Sistema Global de Desenvolvimento, mas chega um determinado ponto que eu não posso ir mais, porque minha formação não permite, porque eu não tenho propriedade para tal. Sim. Entende? Por exemplo, eu posso trabalhar com uma criança que tem dificuldade de fala, algumas funções psicolinguísticas, no ponto de leitura e escrita, mas quando parte para outras aquisições de comunicação, seria uma fono. Eu tenho que passar as questões de fundo emocional. Quando eu vejo que uma criança ela está ali com uma condição emocional comprometida, é responsabilidade minha encaminhar para o psicólogo. Por quê? Porque a gente tem até onde a gente pode ir, de acordo com a nossa formação. A partir dali é outro profissional. Então, complementa. Então, a multidisciplinar, ela tem esse papel fundamental. Por exemplo, o médico, ele faz parte da multidisciplinar, porque tem caso que só a terapia resolve, mas tem caso que chega de uma forma pra gente, né, Lívia, tão severa, naquele momento, falta de tratamento, disfuncionalidade, demorou o diagnóstico, a criança já está num quadro assim, gritante, que o primeiro passo é a medicação, porque senão você não consegue trabalhar nem a terapia. E depois o processo é o desmame da medicação e tornar com que aquela criança ela viva sem a dependência da medicação e que a terapia seja funcional para a vida dela. E a importância da comunicação entre os profissionais, porque a equipe multidisciplinar é isso, né? Às vezes a criança passa com o psicólogo, passa com o fono, educador físico, outros profissionais, mas a equipe profissional é quando há esse diálogo, né? E os profissionais trabalham a mesma habilidade, as mesmas coisas com aquela criança, e aí a gente vê um avanço enorme. Quando o psicólogo, o psicopedagogo, a TO, a fono está trabalhando as mesmas habilidades. A criança ela avança muito rápido, né? E a proposta é essa. É por isso que às vezes muitos médicos não fecham o diagnóstico na primeira consulta, né? Porque eles pedem esse encaminhamento, né, para passar para uma equipe, porque é uma equipe que está conseguindo também observar, né, alguns pontos. E às vezes você, como psicólogo, observa um ponto que às vezes a fono não observou um outro que às vezes você não observou. Então, é o ponto principal, até mesmo para o neuropediatra, está fechando o laudo daquela criança, né? E o neuropediatra, ele tem essa comunicação que é muito importante com os terapeutas, de entender que ele vai medicar, mas ele vai orientar a família também a procurar um terapeuta para fazer um tratamento adequado. Para que não fique só na medicação, porque eu já conheci casos que a família acha que a medicação não basta. Precisa de outros recursos terapêuticos para que essa criança tenha uma funcionalidade adequada. E eu estava pensando aqui, Patrícia, quando a gente falava sobre brincar, é uma coisa que eu acho muito interessante. Eu gosto muito de brincar com Lego com os meus pacientes, porque o Lego tem uma infinita diversidade de atividades que a gente pode realizar. O processo de você pegar um Lego e montar é o mesmo processo de você pegar uma palavra e juntar. Então, quando você brinca com o Lego, você está codificando. Quando você separa o Lego, você está decodificando. É o mesmo processo mental que depois você vai fazer no processo de leitura e escrita. É um exemplo, porque às vezes a gente está fazendo determinada atividade, por exemplo, colagem. Você está colando ali, aí você está estruturando ali um processo de colagem. Mentalmente, no nosso psique, a gente está construindo também um processo de estruturação de alguma emoção. O desenho, né, Lívia?
Eu acho que assim, o desenho é algo incrível, né? Porque no desenho ele põe ali as suas emoções. Sim, a forma dele, o que ele desenha, a cor que ele usa, né? Tudo isso. Agora, você falou a questão do medicamento, eu achei interessante ressaltar também que o medicamento, ele trata os sintomas, ele não desenvolve funções. Sim. Né? Então, a criança, nossa, ele está muito agitado, a gente está acostumado a escutar. Muito agitado, não para quieto, não consegue dormir, né? E aí levei no psiquiatra e medicou. Tudo bem, está tratando o sintoma. Mas como que ele vai se desenvolver a ponto de aprender a lidar com o não, Sim. né? Porque birra e crise é porque a criança não sabe lidar com o não. Sim, né? Então eu deixo isso assim frisado, né? O medicamento ele trata sintoma, ele não desenvolve função. A criança precisa aprender a se desenvolver, a desenvolver as suas habilidades de lidar com o não e habilidades comportamentais. E isso só a terapia. Exatamente. E outro dia eu estava vendo uma reportagem que, assim, a gente que é da área da reabilitação, né? Eu e a minha professora, a gente estava até conversando depois sobre o assunto de um médico que falou que para autismo é só medicação. E aí, assim, aquilo pra gente foi um impacto, né? Porque a gente quer pro autismo é função. Sim. E a medicação, ela age naquele momento, mas ela não transforma aquela condição que está prejudicada. Sim. Então ela tem um mecanismo de ação. Então você toma, por exemplo, uma Ritalina, você fica com o sistema de alerta ativado. Você toma um Risperidona, você acalma. Mas se você para de tomar, o que acontece? O estágio volta ao estágio inicial. Agora o processo terapêutico e reabilitativo, você faz o processo da neuroplasticidade. O que é isso? É o processo de transformar aquilo que está inepto, que não está funcional. Aí ele, desenvolvendo a função, ele desenvolve a habilidade de relacionar, de comunicar, de conversar, de conviver em sociedade. Exatamente. Que é o objetivo nosso com os nossos pacientes. E agora, para a gente estar finalizando, eu queria que vocês deixassem uma mensagem, né, para essa causa nossa, para esse legado, para essa... juntos, né? Que mensagem vocês deixam para as pessoas? Ai, gente, assim, eu gostaria de desejar aos pais, aos profissionais, né, muita coragem, muita força nessa luta. Sim. Eu costumo dizer que o autismo, ele é desafiador. Quem trabalha na área do autismo é porque, assim, é porque realmente ama, é porque gosta, sabe? É porque gasta tempo. Muitas vezes, no início, né, do meu trabalho, eu ia embora para casa e eu passava às vezes no supermercado, passava numa loja, alguma coisa, né? E eu pensava assim comigo, nossa, por que eu não escolhi uma profissão que eu ia para lá, fazia o que eu tinha que fazer e depois eu vou embora para minha casa e desligo? Sim. Né? Uhum. Por que eu quero trabalhar com autismo, gente? Porque o trabalho com autismo, o que é? Você vai, você atende paciente. Você chega em casa e fica pensando, gente, o que eu vou levar no próximo atendimento? Deixa eu estruturar aqui. Você gasta tempo no atendimento, você gasta tempo produzindo material, você gasta tempo, você dá feedback pro pai e pra mãe, você gasta tempo estudando, aprendendo novas técnicas, né? Então, assim, demanda muito de nós. Exatamente. É uma exigência, né? Exige muito mesmo. A gente fala que é o serviço que a gente leva pra casa, né? Sim. A gente acaba ali, mas continua em casa. Então não dá pra desligar uma chavinha, né? Acho que a hora que todo mundo, acho que a gente para, a gente fica, né, pensando, nossa, aquele paciente, às vezes eu tô andando na rua, vejo alguma coisa, nossa, eu acho que isso aqui vai servir pra fulano. Exatamente. Né? Então, assim, e o que eu penso, força. Lívia, eu penso assim, a família do autista, a mãe, o pai, eles não escolheram ter um filho autista, eles receberam e acolheram. Nós escolhemos trabalhar com essas crianças. Então, o mínimo que a gente tem que carregar conosco é o sentimento de empatia, de amor, de entender aquela família, de entender aquela criança. E essa condição, né, Lívia, da gente olhar as coisas e já pensar, nossa, isso aqui dá para trabalhar com fulano, né? Você chega nas lojas, eu sou louca por brinquedo, eu confesso que eu tenho coleção de Hot Wheels para vocês saberem, de LOL, e assim, eu amo brinquedo. Brinquedinho de McDonald's. Eu sei, a Lívia, assim,
E eu falo que isso é em prol dos nossos pacientes. Por quê? Porque a gente precisa de recursos e quando a gente pensa no paciente, a gente pensa também em como ajudar e a gente demanda dessa questão de recursos. Eu tenho umas noites que o sono não vem, aí os pacientes ficam ali, o que eu vou fazer, que repertório que eu vou montar, né? E o que eu preciso mudar para ele acelerar no desenvolvimento. Então o que eu deixo hoje de mensagem é isso, gente, a gente escolheu. E quando a gente faz uma escolha, é algo firmado dentro da gente. A gente pode voltar atrás? Pode. Mas chega um momento que não dá mais para voltar. Aquilo é tão forte, é tão firmado na nossa identidade que você quer só avançar. Eu digo que a Lívia é minha parceira, né, Lívia? Estamos juntos na terapia, na pesquisa, na ciência e nesse amor às nossas crianças. Faz parte da gente, Com né? certeza. Inseparáveis agora. Gente, muito obrigada pela presença. Lívia, muito obrigada de você ter tirado um pouquinho do seu tempo para estar passando esses conhecimentos. Mais para frente, se Deus quiser, né, teremos mais palestras, né? Porque eu acho que isso é muito produtivo, né? Um pouquinho que a gente consegue passar em tão pouco tempo, mas é uma coisa que as pessoas conseguem absorver e pôr aquilo em prática, né? Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Seus amigos e chame os seus irmãos. Vem dizer ao mundo, conscientizar nossa nação dos nossos direitos, da nossa verdadeira inclusão.